Fala galera, graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Eu queria que você tivesse a paciência de assistir esse vídeo até o final. Esse vídeo talvez ele fique um pouco mais longo do que os demais, porque eu senti no meu coração de responder algo que está acontecendo no meio da igreja que precisa ser combatido. Eu pensei assim, cara, o Anderson Silva está errado em ter escrito aquele texto do potencial demoníaco da mulher, só que eu acredito que isso não é algo tão abrangente como o Iago está falando, que o Iago chegou a citar, que isso era algo que estava crescendo e se tornando discurso na boca de muitos homens, tanto homens adultos como jovens cristãos. Dentro da igreja, um discurso machista disfarçado de evangelho dentro da igreja. Então, beleza, eu concordei com o Iago, mas eu relevei. Bem, ele está certo em ter refutado isso, mas eu acho que ele exagerou na proporção que ele quis levar isso. Mas acabou acontecendo algo muito interessante, né? Eu faço parte de um grupo de WhatsApp que possui vários tipos de pessoas. Pessoas tanto da minha igreja como pessoas de outros ministérios. Tem até mesmo cristãos desigrejados que não se congregam em igreja nenhuma. E teve uma pessoa ali, um homem naquele grupo, que ele teceu um certo comentário no YouTube. Eu não vou expor o nome aqui, que meu papel aqui não é ficar expondo ninguém. Eu cheguei a discutir nesse grupo a respeito disso. Ele postou uma mensagem em um certo vídeo no YouTube. E geralmente quando você posta um comentário em um vídeo no YouTube, várias pessoas vão ter acesso àquele vídeo, tanto crente como descrente, né? E eu comecei a me preocupar, porque esse tipo de discurso aqui, quando um descrente ouve isso de um crente, a primeira coisa que vai vir na cabeça de um homem e uma mulher descrente, bem, os crentes são machistas. O evangelho do nosso Senhor Jesus valoriza o homem e não respeita a mulher. E eu vou ler rapidamente o texto com você. Ele citou algumas referências, mas eu não vou precisar citar todas as referências para refutar isso, porque a refutação é bem simples. Ele citou o texto de Mateus, capítulo 5, verso 32, o texto de 1 Coríntios 7, 39 e 1 Coríntios, capítulo 7, versos 10 e 11. Ele colocou só a referência, ele nem citou o versículo em si. E ele respondeu: estes versículos mostram que a mulher não deve buscar um novo casamento, pois só será livre se o marido morrer. No caso de separação, a mesma deve permanecer só ou voltar para o marido. E a Bíblia não apoia o divórcio. Bem que ele falou o que é sério, né? Deus odeia o divórcio, né? Malaquias falou isso. Aliás, Deus odeia o divórcio, está escrito, ele colocou entre parênteses. Mas apenas permite por causa da dureza do coração do homem. Ou seja, ele está falando aqui a respeito da lei de Moisés. E Jesus, inclusive, citou em Mateus capítulo 5, que apenas por causa da dureza do coração dos homens foi que Deus permitiu que Moisés escrevesse uma lei a respeito do repúdio. Ele continua dizendo, e somente o homem fica livre se for traído, mas a mulher não. Ou seja, ele está querendo dizer que no caso de traição, que Jesus disse que o divórcio é permitido apenas no caso de relações sexuais ilícitas. Ou seja, no caso de traição, um homem não é permitido, não é obrigado a ficar casado com a mulher que traiu. Ele tem direito de se divorciar e entrar em um novo casamento sem ser condenado como adúltero. Mas o que esse rapaz aqui está dizendo aqui é que esse direito se estende apenas ao homem. Ele não falou as palavras que eu vou dizer aqui, mas a gente precisa analisar a implicação lógica da doutrina que a gente ensina. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, que se a mulher for traída, ela é obrigada a aguentar a traição do marido. E se essa mulher for agredida fisicamente, ainda assim, ela não tem direito de pedir divórcio desse marido, porque se ela se divorciar desse marido violento, ou desse marido traidor, e se casar com outro, ela vai morrer condenada como uma adúltera. Ou seja, aqui no texto ele não está falando no caso da violência doméstica, mas ele frisou bem que na Bíblia Sagrada não é permitido que a mulher peça carta de divórcio, apenas o homem. E ele termina de uma maneira totalmente brutal. Ele disse, se alguém achar isso injusto, vá no cartório, mude o seu nome para Deus, sente em um trono e crie suas próprias regras. Ou seja, primeiro ele colocou na boca de Jesus e na boca de Deus coisa que o Senhor não fala e coisa que a Bíblia mesmo não ensina. Ele fez uma interpretação errada e ele diz o seguinte, ó, por mais que você ache isso injusto, né, é o que a Bíblia está dizendo.
Ou seja, esse texto desse rapaz desrespeita totalmente o caráter de Deus. Por o vídeo não ficar muito longo, eu queria que você pesquisasse em casa Mateus 5. Eu queria que você lesse o capítulo todo. E você vai pesquisar também 1 Coríntios capítulo 7. Ele citou apenas versículos isolados, mas se você for ler 1 Coríntios capítulo 7 inteiro, você vê que Paulo ele se dirige ali tanto ao homem como à mulher, e ele respeita o direito tanto do homem como da mulher. Chega a citar aqui, no caso de um homem cristão, ele aceitou Jesus, mas a esposa dele ainda não aceitou Jesus, né? Ele aconselhou, não o Senhor que diz, mas eu digo, mas Paulo é inspirado pelo Espírito Santo. Eu costumo dizer que o que Paulo falou nas suas cartas é palavra de Jesus também. Ele disse, nesse caso, se a mulher, ainda mesmo sendo descrente, consente em ficar com ele, o marido não deve largar. Da mesma forma a mulher crente que possui marido descrente, né? Se o marido consente em ficar com ela não deve largar. Ou seja, porque a esposa descrente é santificada pelo marido crente. E o marido descrente é santificado pela esposa crente. Eu estou falando aqui parafraseando nas minhas palavras, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas você pode pesquisar depois. E ele continua dizendo que o divórcio aí só é permitido se o marido descrente da mulher crente ou a esposa descrente do marido crente quiser terminar. E no caso, se o descrente quiser divórcio, né? Ou seja, o cônjuge crente, ele tem o direito de sair desse casamento e se casar novamente. E uma coisa interessante é que isso é estendido tanto a homem como a mulher. E ele vai citar, por exemplo, apenas o versículo 39 e apenas o versículo 10 e 11. Mas se você for para prestar atenção, queridos, quando Paulo ele vai pregar em suas cartas, ele está se dirigindo a dois grupos distintos de cristãos. Você vai ver isso também lá em Romanos capítulo 14 e capítulo 15. Você vê que Paulo, geralmente, quando ele vai pregar, ele está se dirigindo a cristãos judeus e a cristãos gentios que não são judeus. Então, quando Paulo ele vai pregar, ele sempre procura respeitar as tradições. Bem, aqui tem cristãos judeus e na hora de pregar eu preciso pregar sem ferir a tradição judaica. E aqui tem cristãos gentios e eu preciso pregar o evangelho do nosso Senhor Jesus sem impor aos cristãos gentios a lei judaica. Como eles não são judeus, eles não são obrigados a seguirem a lei judaica. Agora eu quero ler rapidamente com vocês aqui, queridos. Eu vou até abrir aqui para a gente ler. Eu vou ler o outro texto que ele citou, que é de Mateus, capítulo 5, verso 32. Outro verso isolado. E você sabe que a Bíblia lá mesmo se responde, né? Você nunca pode pegar versículos isolados fora de contexto e criar uma doutrina, porque isso se torna pretexto para heresia. O texto diz o seguinte, foi dito, aquele que repudiar sua mulher, repudiar significa rejeitar, mandar embora, dele uma carta de divórcio. E verso 32, que foi o que o rapaz lá citou. Eu, porém, vos digo, todo aquele que repudia sua mulher, a não ser por motivo de prostituição, de adultério, de traição, faz com que ela adultere. E aquele que se casa com a repudiada comete adultério. Você já parou para pensar, queridos, que a história de Jesus ela é contada em 4 evangelhos? E você percebe que tem algumas situações na história de Jesus que são repetidos em mais de um evangelho e sempre o outro evangelho acrescenta algo mais que aconteceu ali. Então, por isso que Deus não permitiu que fosse apenas um evangelho, mas vários evangelhos, né? Porque os evangelhos de Cristo foram escritos baseados no testemunho de testemunhas oculares, que caminharam com Cristo, que estiveram presentes em cada situação descrita aqui. Pois é, queridos, o Evangelho de Marcos, ele conta essa mesma história aqui, só que no Evangelho de Marcos ele acrescenta algo mais na palavra de Jesus que você não vai encontrar aqui. Detalhe que em Mateus, Jesus ele fala do assunto do adultério para alguns homens, tanto nesse texto que eu li para vocês, como no texto de Mateus capítulo 19, que você pode ler depois. Mas o Evangelho de Marcos ele é o único que acrescenta algo parecido com aquilo que Paulo falou no contexto original de 1 Coríntios 7. Eu vou ler com você desde o início, aqui a partir do verso de número 2. Alguns fariseus aproximaram-se dele
E, para pô-lo à prova, perguntaram-lhe: é lícito ao marido repudiar a mulher? Ele respondeu: o que vos ordenou Moisés? Eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. Jesus então lhes disse: por causa da dureza dos vossos corações, ele escreveu para vós esse mandamento. Mas desde o princípio da criação, ele os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e os dois serão uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Então está explicado aqui biblicamente por que o Senhor abomina o divórcio, né? Verso 9, portanto, o que Deus uniu não separa o homem. E em casa os discípulos voltaram a interrogá-lo a respeito desse ponto. Olha uma coisa interessante aqui, eu vou ler os dois últimos versículos dessa parte. Em Mateus capítulo 19, que está contando essa mesma história, essa parte aqui da conversa que Jesus teve com os discípulos não foi acrescentado, né? Ou seja, Marcos ele era discípulo de Paulo, então quem ditou o evangelho de Marcos foi Pedro, né? Pedro ele estava nessa conversa aqui e foi ele que ditou para que Marcos escrevesse isso. E ele disse, verso 11, todo aquele que repudiar sua mulher e desposar outra, comete adultério contra a primeira. Verso 12, e se essa mulher, no caso, repudiar seu marido e desposar outro, comete adultério. Você parou para pensar lá em Mateus, capítulo 19, que está contando essa mesma situação aqui, essa mesma história. Jesus ele cita apenas o exemplo do repúdio masculino, quando o homem repudia a esposa, que é a lei judaica. Na lei judaica era permitido apenas ao homem pedir carta de divórcio. E uma coisa interessante é que o texto de Mateus capítulo 5, o irmão, sem ele perceber, ele não percebeu que ali Jesus como a palavra encarnada, ele estava protegendo as mulheres judias. As mulheres judias que acabavam sofrendo na mão de maridos ignorantes que as despojavam e as mandavam embora de casa sem motivo de traição. E o que acontecia? Por causa disso, essa mulher era obrigada a morrer sozinha. Ela era proibida de entrar em um outro casamento porque ela se tornaria adúltera e era apedrejada. Então uma coisa interessante, aquele irmão ele usou a passagem para tentar desmerecer o valor de uma mulher, ou seja, o machismo disfarçado de evangelho. E ele nem percebeu que no contexto Jesus estava falando isso para defender as mulheres. Agora uma coisa interessante, porque aqui em Marcos, Jesus ele cita o exemplo da mulher que repudia ou pede carta de divórcio para o seu marido, sendo que na lei judaica não era permitido para a mulher, porque Jesus, na sua sabedoria, ele pregou para os judeus na sua época, mas ele sabia que o seu evangelho seria pregado no mundo inteiro. Então Jesus aqui ele está citando o direito romano. E no direito romano, tanto o homem como a mulher tinham direito de pedir carta de divórcio e partir para um outro casamento. Então aqui nessa passagem de Marcos, Jesus está falando de dois erros aqui. O erro do homem que repudia a mulher sem caso de traição, repudia por qualquer coisa, ele se torna adúltero se ele ir para um outro casamento. E está também citando o nome da mulher romana, ou da mulher gentílica, como nós, a mulher que não faz parte da cultura judaica, que dentro da lei da região em que ela vive, ela pode se divorciar. Está falando da mulher que repudia o seu marido, sem o seu marido ter lhe traído, sem o seu marido ter cometido violência doméstica em casa, mas o repudia simplesmente porque quer entrar no outro casamento. Ele está falando que essa mulher também, ela está recaindo em um adultério. Então, queridos, eu quero dizer para você que toda pessoa que chegar na internet dizendo que a mulher é obrigada a passar a vida subjugada ao marido que atrai, ao marido que não muda de caráter, ao marido que comete violência doméstica, eu quero dizer que essa mulher, em Cristo Jesus, ela tem a mesma autoridade de sair desse casamento e entrar em um outro casamento. E tem uma outra passagem que eu queria ler para vocês, uma passagem lá de Gálatas. Gálatas capítulo 3, a partir do verso 27, diz o seguinte: pois todos vós que fostes batizados em Cristo, vos vestistes de Cristo. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos vós sois um só em Cristo Jesus. E se vós sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, herdeiro segundo a promessa. Querido, quando Cristo ele veio ao mundo, tudo mudou. Mas eu quero dizer para você que Deus ele é o mesmo ontem, hoje
e eternamente. O mesmo Deus que lá em Malaquias, no Antigo Testamento, odiava o divórcio. Quando você vai ler 80% do livro de Malaquias, fala sobre os homens judeus que repudiavam e humilhavam suas mulheres. Só para você ter uma ideia, naquela época tinha caso de marido que repudiava a mulher sem dar carta de divórcio. Ou seja, quando não era dada a carta de divórcio, a mulher ela ficava presa àquele jugo, e o cara muitas das vezes repudiava a mulher porque não gostava da comida dela, ou porque não gostava mais da aparência dela depois do tempo, né? E lá em Malaquias também, que eu queria ler um texto com você, não foi o Senhor que os fez um só, em corpo e em espírito, eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, Deus de Israel. E também odeio o homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis. Até mesmo no Antigo Testamento você vê que Deus ele sai em defesa das mulheres que são repudiadas sem carta de divórcio e ao mesmo tempo ele abomina. Você vê que nos mesmos versículos, no mesmo capítulo que Deus está falando contra o divórcio e contra a infidelidade dos maridos, ele também está falando contra a violência, né? O que dá a entender como dentro desse contexto Deus está falando de violência. Ele está se referindo contra, está nos afirmando que naquela época havia muita violência doméstica, haviam maridos que eram infiéis às suas mulheres ao baterem nelas, ao agirem como homens violentos e as repudiarem sem sequer dar carta de divórcio em um caso de servidão, em um caso de adultério. Então eu quero dizer para você, queridos, que esse papo de que a mulher ela não tem direito de se divorciar do marido infiel, apenas o homem tem o direito de se divorciar da mulher infiel, isso é machismo disfarçado do evangelho, isso não tem nada a ver nem com o que Deus falou no Antigo Testamento e nem com o que Deus falou por intermédio de Jesus Cristo no Novo Testamento. Quero dizer para você que é a mulher que está me ouvindo, né? Se você conhece, se você está namorando com um rapaz que defende esse tipo de pensamento, cai fora que esse cara vai destruir a tua vida. Eu quero dizer para você que você não faz parte da cultura judaica. E eu quero dizer para você que até mesmo esse lado da cultura judaica, Jesus ele chegou a criticar. Ele chegou a criticar os homens que repudiavam as suas mulheres por qualquer coisa. Ele saiu em defesa das mulheres. Eu quero dizer que o texto de Marcos que nós lemos, ele comprova que você que é a mulher que está me ouvindo aqui, que não faz parte da cultura judaica, mas é uma pessoa de uma outra tribo, de uma outra região que se rendeu a Cristo, você só precisa se submeter à lei de Cristo. E na lei de Cristo o homem não é melhor do que a mulher e nem a mulher é melhor do que o homem. Deus lhe abençoe e compartilhe esse conteúdo para o máximo de pessoas que você puder. Amém?